Oi, gente! Estamos começando mais um episódio aqui do Por Onde Andei, um podcast em que a gente ama conversar sobre viagem, gastronomia, turismo, lazer e todas essas coisas relacionadas a esse universo muito gostoso das viagens. E nesse episódio, eu tô aqui junto com o Gustavo. E aí? Ele ainda tá tímido, ao longo do episódio ele vai soltando. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre Buenos Aires. A gente foi pra lá entre os dias 3 e 7 de setembro, então uma viagem super recente. E nesse episódio a ideia é a gente te passar 3 dicas pra você curtir a cidade de Buenos Aires, a capital da Argentina, ainda esse ano ou no ano que vem. Então são dicas muito valiosas pra quem quer conhecer a cidade, aproveitar esse momento favorável que tá pra nós brasileiros irmos pra lá, e a gente vai explicar um pouquinho melhor ao longo desse episódio, mas vai ser um episódio com muitas dicas pra vocês organizarem essa viagem. Então, antes de mais nada, a gente foi pra Buenos Aires entre os dias 3 e 7 de setembro, junto com a Olito Viagens, que é uma agência especialista na venda de passagens aéreas nacionais e internacionais, e eles nos levaram pra passar esses dias lá em Buenos Aires. E como a gente tá, assim, foi no comecinho de setembro, é o final do inverno, né? Os últimos dias do inverno, então a gente pegou uma média de 9 a 14 graus, que teoricamente nem é muito frio, né? Mas tinha muito vento, então dava uma sensação de que tava muito mais gelado, né? Exatamente. Teve dia que a gente, na verdade, quase todos os dias nós saímos com cachecol e tudo mais pra se proteger, porque realmente é muito frio. Eu usei até uma calça térmica que eu tenho bem fininha, daquela marca Uniqlo, que faz ótimas roupas térmicas. E eu usei também blusa de manga comprida térmica por baixo do tricô, do casaco, porque o vento, assim, castiga bastante. Então, é muito importante. Isso, inclusive, já começa com uma dica, né? Quando a gente tá bem confortável com a roupa, a gente consegue curtir muito mais a viagem. Ainda mais em Buenos Aires, que a gente anda muito a pé, né? Eu acho que a dica, na verdade, é verificar bem a temperatura que vai estar, né, no dia que você for. Porque aí você consegue se planejar, inclusive a Bárbara é muito planejada, ela já separou as roupas que ela ia usar em cada dia e tudo mais. Então dá pra vocês planejar os dias que estarão mais frios, pra você usar roupa mais fria, Mais quentinha, na mais verdade, quente, né? né? E, enfim. Bom, então vamos falar sobre a nossa primeira dica, que eu acho que eu diria que é a principal, para quem tá indo para Buenos Aires, que é usar o câmbio paralelo. E aí, para isso, a gente tem que fazer uma mini explicação que fica mais fácil de entender. Hoje em dia, na Argentina, eles estão passando por uma situação financeira muito complicada, né? A economia da Argentina tá bem ruim, digamos assim. Então, por conta disso, eles estão com uma moeda muito desvalorizada e pra gente, a nossa moeda tá valendo muito viajar pra lá. Aí, eles têm 2 tipos de câmbio. Tem o câmbio oficial, que você consegue trocar nos bancos oficiais da Argentina, e tem o que eles chamam de câmbio paralelo, que você consegue trocar de algumas formas também. Então, aquela galera que fica na rua falando câmbio, que não é muito seguro. E tem uma outra forma mais segura de você usar o câmbio paralelo, que é com o aplicativo da Western Union. É tipo a Western Union é tipo um banco digital, né? Dá pra gente classificar dessa forma. E aí, pra você usar, é muito fácil. Você baixa o aplicativo, cria uma conta, e aí você manda dinheiros. Mas você manda reais da sua conta do Brasil, faz um Pix para sua conta da Western Union e lá você transforma em pesos. Aí, quando você tá lá na Argentina, você tem que pegar alguma agência, e tem muitas agências da Western Union pela cidade. Então você escolhe alguma agência que seja próxima do seu hotel para sacar esse dinheiro. Então, assim, abrindo valores aqui com vocês, a gente fez uma conversão de aproximadamente não, foi certeiro, 250 mil pesos. Com a cotação que a gente pegou, tava R$1, 150 mil, R$1, 150 mil não, R$1 para 150 pesos, e a título de comparação, se você pegasse no câmbio oficial, R$1 era 70 pesos. Então, assim, mais do que o dobro a gente conseguia pegar, né, em pesos. Então, a gente passou 1.600, foi R$1.616 para nossa conta da Western Union, o que deu 250 mil pesos. E para sacar lá na Argentina, aí que tem o pulo do gato, que eu acho que é muito importante essa dica para quem estiver indo para lá, por conta desse câmbio paralelo,
do número de brasileiros que estão indo para lá, as agências da Western Union estão lotadas, então tem filas gigantescas. O que que a gente fez? A gente reservou um lugar na fila. A gente escolheu 2 agências que eram próximas ao nosso hotel e a gente marcou horário nessas 2 agências. Então a gente chegou lá e, entre aspas, furou a fila, né? Passou na frente de todo mundo porque a gente tinha um horário marcado. E deu certo logo na primeira. A gente decidiu reservar em 2, porque caso a primeira não tivesse dinheiro suficiente para dar pra gente, a gente já ia na segunda agência, mas deu certo logo no nosso plano A. Então a gente furou uma fila que eu conversei com pessoas que estavam lá, assim, há mais de 1 hora esperando para sacar o dinheiro e a gente conseguiu passar na frente de todas essas pessoas. Não é furar fila da maneira errada, não, é uma maneira correta deles, assim, tem o link. É uma opção, né? Então, é uma facilidade para as pessoas, né? Então, se alguém estiver indo para lá e quiser reservar lugar na fila, eu fiz um story, tá no meu destaque de Buenos Aires, e lá eu coloquei o link certinho. Então, você coloca qual que é a agência que você tá indo, escolhe o dia e o horário e reserva. Chegando lá, é só se apresentar. Na agência que a gente foi, tinha um guichê escrito fila virtual. E a gente foi direto nesse guichê e aí já conseguimos sacar o dinheiro. E é engraçado que a gente tava lá na fila, né? Porque eu fiquei na fila enquanto a Bá foi ver se realmente dava pra passar na frente ali, tendo em vista que a gente marcou o horário. E aí era engraçado que os brasileiros na fila, né? Que era a maioria, ficava falando, não tem o que fazer, tem que ficar aqui realmente 1 hora. Então as pessoas não sabem que dá pra marcar esse horário e passar muito na frente e ganhar tempo pra explorar a cidade, né? Enfim, você ganha mais tempo pra aproveitar, pra turistar. Uhum. A gente ganhou tempo mesmo, porque no meu planejamento inicial, eu coloquei que a gente ia ficar, tipo, 1 hora na fila. E aí a gente sacou o dinheiro em 15 minutos. Então a gente ganhou muito tempo naquele dia mesmo. Então, se alguém quiser ir na mesma agência que a gente foi bem tranquilo. A gente foi às 10 horas da manhã numa agência da Western Union que fica na Avenida Corrientes, número 535. E lá eles tinham o valor que a gente precisava. Isso foi uma preocupação também, se eles iam ter todas as notas, né? Como eram 250 mil pesos, a gente até viu algumas dicas antes de ir, falando para sacar de pouquinho, porque às vezes você chega na agência e não tem. E a Western Union só deixa você sacar todo o saldo que você tem na conta. Não dá para você escolher sacar, eu vou sacar só 100 mil dessa vez. Não, você tem que sacar tudo. Então a gente ficou com essa preocupação, mas chegamos lá 10 horas da manhã e deu para sacar tranquilamente os 250 mil pesos. Então, assim, a primeira dica é essa de você usar o câmbio paralelo por meio da Western Union. É ruim a gente ficar andando com blocos de dinheiro, né? Então, logo que a gente sacou, a gente voltou pro hotel para guardar no cofre, como era bem pertinho do nosso hotel. Mas é a forma mais econômica, né? Então, assim, a gente fez o cálculo certinho, a gente economizou R$ 1.955 usando o câmbio paralelo. Se a gente quisesse comprar a mesma quantidade de pesos no câmbio oficial, ia precisar de mais R$ 1.955. Falando do câmbio paralelo também, do dinheiro que você saca lá, como a moeda está desvalorizada, né, eles acabam aumentando as notas, as cédulas que tem lá. Então, por exemplo, tem nota de 1.000 pesos. E aí, uma dica que é bem legal para os brasileiros que estão indo e tal, é separar o dinheiro. Quando você pegar o dinheiro, você vai pegar 250 mil pesos. São um monte de nota. Não, a gente pegou, né, 250 mil pesos. Depende de quantos dias a pessoa vai ficar. Quando você sacar o dinheiro, você vai perceber que são muitas notas. Então o ideal é você separar, talvez por valores. Até pensando assim, eu vou nesse restaurante, eu acho que eu vou gastar uma média de 20 mil pesos. E aí você já deixar separado ali essas notas, até para não ser chato, você ficar abrindo a carteira, ficar contando um monte de nota lá na hora. Porque querendo ou não, é bem desagradável. Então, tipo, no Dom Julio, a nossa conta deu 43 mil pesos. Assim, a gente teve que contar 43 notas de 1.000. Assim, é bem... Chega a ser feio, né? Parece que a gente tá fazendo coisa errada contando tudo isso. Então, é legal deixar separadinho mesmo. Sim. Agora, nossa segunda dica é o que todo mundo falava pra gente antes de ir pra Argentina, que é curtir muito a gastronomia, né, Gu? Sim, a gente aproveitou as dicas das pessoas, né, que foram antes que nós em relação à comida, porque realmente tá compensando muito comer em restaurantes bons lá. Porque você vai pagar barato e às vezes até em restaurantes nomeados, como por exemplo o Dom Julio, você vai pagar um preço caro
mas pros padrões do restaurante, talvez seria muito mais caro se fosse aqui no Brasil ou em outro lugar. Então, realmente, essa parte da gastronomia lá tá valendo muito a pena. No próprio Dom Julio, a gente gastou, se não me engano, foi R$ 280, que deu a nossa conta, né, na conversão. E a gente comeu, teve a cortesia, né, o Dom Julio dá a cortesia do Shandong na entrada e 2 mini empanadas, né, deu uma pra cada, na verdade, não são 2, né, é uma mini empanada por pessoa. E aí a gente pediu um orro de bife, um acompanhamento de batata e também teve uma coca e 2 cervejas. E deu R$ 287. Pode parecer que, assim, é 287? Não. Acho que foi 200 ou 277. Não. Foi 287? Deu por volta disso, deu menos de R$ 300. E se a gente for considerar que foi eleito, né, o melhor restaurante de carnes do mundo, o atendimento é muito bom, é uma experiência, assim, impecável, eu considero um preço muito justo pela experiência toda, né? Se a gente fosse viver uma experiência parecida aqui em São Paulo, eu acho que daria pelo menos uns R$ 600, R$ 700, talvez, né, pra ter essa qualidade, a mesma quantidade de comida. Aliás, essa coisa da quantidade de comida é legal falar, né? Sim, essa é uma dica bem importante, porque em todos os restaurantes que nós somos, a gente pediu só um prato, né? Porque lá o prato é um pouco diferente daqui. Aqui, às vezes, você pede um bife à milanesa e já vem os acompanhamentos. Então, vem arroz, feijão, batata. Lá não, lá você pede o prato e vem só o corte da carne. E aí, essa é a dica importante, né? Que eu e a Bá, a gente come bastante, a gente adora comer. Só que em todos os restaurantes a gente pediu só um corte de carne, porque já é um corte muito grande e é carne, né? Que é uma comida mais pesada e tudo mais. Então, a maioria dos restaurantes nós pedimos a carne. Que geralmente tem uns 500 gramas, né? E além da carne, um acompanhamento que normalmente era batata frita, né? Que eles chamam de papas fritas. E em alguns momentos, por estar meio... não ficar pedindo a mesma coisa, né? Em alguns momentos a gente pediu purê também. Que complementa bem a carne e não é tão pesado quanto uma batata frita, né? Sim, sim. E no Dom Julio, por exemplo, é um restaurante que é conhecido muito pelos vegetais também. Então, pra quem quer fugir um pouco da batata frita, no Dom Julio tem várias opções de vegetais pra acompanhar as carnes. Quando a gente chegou lá, inclusive, tinha até uma parte, assim, com várias couve-flor bonita, assim, tipo numa... Como é que eu explico? Vitrine. É tipo numa vitrine, isso. Então, assim, tem opções além das batatas fritas, lógico. É que a gente ficou poucos dias, né? A gente ficou 3 dias e meio. Então, a gente acabou comendo bastante batata frita. E a do Dom Julio tava bem bonita, né? Sim. Tava bem legal, bem bonita, quentinha, crocante. No Dom Julio tava tudo muito bom. E aí, quais foram os outros restaurantes que você mais gostou, Gu? Que a gente foi lá? Na verdade eu gostei de todos, assim. Mas acho que um que chamou a atenção positivamente foi a pizza. Eu achei que você ia falar outro. Não, a pizza. Tá, fala sobre a pizza então. Porque o lugar, assim, é meio tradicional. E a gente viu comentários na internet de alguns brasileiros que foram e tal, e não eram comentários muito legais, assim, muito convidativos. Apesar de ser uma das pizzarias mais antigas lá de Buenos Aires. Só que quando a gente chegou lá, o atendimento foi até mais rápido do que em outros lugares, apesar de estar lotado. A pizza tinha uma qualidade boa, o preço também não era tão caro, acho que nós dois gastamos menos de R$100. Foi R$70, eu lembro exatamente o valor, foi R$70 nós dois com uma pizza gigante que a gente deixou, assim, uma boa parte dela, e 2 cocas, e a gorjeta também, né, de 10%. Então valeu muito a pena e foi bem legal. E outro restaurante que eu acho legal a gente falar... não, antes de falar sobre outro restaurante, sobre a pizza, ela é um estilo diferente, né? A massa, ela é bem grossa, lembra massa tipo de Pizza Hut, sabe? Que é bem grossona. E aí a gente pediu um recheio que vinha queijo, presunto cru e rúcula, né? E tava muito saborosa. Não é o meu estilo favorito de pizza, mas para aquele estilo que a gente pediu, tava muito, muito gostosa. Então eu acho que é
é uma pizzaria legal. Todo mundo fala que tem muitas filas, e eu acho que é, assim, interessante a gente falar sobre isso, porque tem uma fila bem grande lá na porta, mas é pra quem vai pegar e levar, ou pegar e comer ali de pé. A gente passou por essa fila, e logo no final, assim, já tinha uma moça falando, é mesa pra 2 pessoas, e levou a gente pra mesa. Então, às vezes, a gente fica meio chocado com a fila no lugar, mas é sempre bom dar uma perguntadinha, né? Antes de já presumir que aquela é a fila do lugar. E aí, vamos falar sobre o La Brigada? Que foi outro restaurante que a gente foi? O La Brigada é um restaurante bem legal lá, que é basicamente sobre futebol e esportes. Então, quando você chega, a decoração dele é cheia de camisas de time, de flâmulas, de bolas, de faixa, de jogos, né? Então, é um restaurante bem temático, assim. Inclusive, a gente foi no dia que conheceu os estádios do Boca e do River. Verdade, né? Coincidência, Então, sim. foi um dia de futebol. Uhum. E lá é bem legal. A comida também é bem parecida com os outros restaurantes. São diversos cortes de carne que você pede e alguns acompanhamentos lá que tem e as bebidas, né? Uhum. E também esse restaurante ele fica bem de frente pro mercado de San Telmo. Então é até curioso isso, porque assim, restaurantes que ficam muito próximos de pontos turísticos, às vezes não são bons, podem ser muito pega turista, sabe? Mas esse era delicioso, a gente viu essa dica no Instagram do nossos check-ins, que inclusive eles já participaram aqui do podcast num episódio para falar sobre milhas aéreas, que eles são super especialistas nisso. E aí eles deram essa dica quando foram para Buenos Aires, se não me engano foi no ano passado. E aí eu printei os stories deles lá, porque eu achei que tinha uma vibe muito legal de futebol e o Gustavo com certeza ia gostar, e realmente gostou, né? Então fica essa dica aí de ir no La Brigada. A gente fez reserva pra lá, no Dom Julio também, e isso é até uma coisa legal de falar, que muitos restaurantes trabalham com reserva, então é legal fazer, né? Por via das dúvidas, principalmente no Dom Julio, né? Que eu acho que é importantíssimo, muito difícil você conseguir chegar lá e comer lá, a não ser que você chegue muito cedo e deixe o nome na fila, tipo assim, 10, 11 horas da manhã, e aí você vai sentar para comer 2, 3 da tarde, né? Mas no caso do Dom Julio, a gente fez a reserva por meio do Mastercard Concierge, porque não tinha mais disponibilidade de reservas por meio do site do Dom Julio. Então a gente tem um cartão Black e por meio desse cartão Black da Mastercard, a gente tem acesso ao Concierge, que é tipo um serviço que eles oferecem para te ajudar a organizar viagens, fazer reservas de passeios, de restaurantes. E aí a gente ligou lá com 1 mês e meio de antecedência e pediu para fazerem a reserva. E foi super rápido. No mesmo dia, eles avisaram a gente que a reserva tinha sido feita pro dia e o horário que a gente tinha preferência. Então foi bem tranquilo. A gente não sabe dizer como é que tá exatamente agora, porque assim, por conta do fluxo muito grande de brasileiros que estão indo para lá e o Dom Julio tá bem no hype, né? Pode ser que esteja mais difícil de conseguir fazer reserva, mas essa foi a forma que a gente fez e deu certo. E uma dica também em relação à gastronomia aqui são as taxas de serviços, né? Ah, As taxas verdade. de serviço dos A garçons. gorjeta, que A eles chamam gorjeta. de propina. Exatamente. Essa taxa, né, ela não vem inclusa ali no valor da conta e os camareiros, Ou moço, o moço, o garçom de lá, ele já o avisa, ó, campeão. não tá incluso. O valor não tá incluso. E assim, a gente arredondou para 10 e teve lugares que até eles mesmos mencionaram, os 10% não estão incluídos. Então, aquela dica que a gente deu de separar os valores também vale para isso. Você meio que já planejar o valor que você vai deixar para o garçom. E é importante trocar também dinheiro, para você ter esse troco ali na hora. Às vezes você não quer arredondar porque vai ficar muito distante. Então, às vezes você vai no mercadinho, compra uma água, então já aproveita para trocar o dinheiro. Até em questão de aplicativo, a gente escolheu pagar com dinheiro vivo, né? E aí, às vezes a gente não tinha troco e acabou dando uma gorjeta pro aplicativo, que nem é um costume, né? Nem é necessário. Então acho que é uma dica legal, assim, separar o dinheiro e também dar, né, ali os 10% além da conta. E a nossa última dica é explorar a cidade de Buenos Aires a pé, que a gente andou pra caramba, né, Gu? Sim, praticamente todos os dias a gente fez passeio a pé e é legal que a cidade é plana. Então você cansa, obviamente, porque são caminhadas longas, assim, às vezes, mas não é aquele cansaço que você precisa ficar subindo e tal, é mais um cansaço natural de andar, de ficar com um pouquinho de dor no pé, nas pernas,
mas é uma cidade bem gostosa, assim, de ficar andando, porque a gente se sentiu seguro, Uhum. porque é plano e tem um clima agradável, né? Quando a gente foi, não era aquele calorzão e não era aquele super frio. Então você andava e se sentia bem, assim, foi bem tranquilo. Uhum, sim. E, assim, só pra comparação, a gente andou em uma média de. O dia que a gente menos andou foi quando a gente foi para os estádios, que a gente acabou pegando mais transporte de aplicativo pra fazer esses trajetos, que eram lugares mais longes. Mas nesse dia a gente andou 8 quilômetros e nos outros 2 dias, que foram dias inteiros pra andar bastante, assim, que a gente até pegou carro de aplicativo, mas que foi 100% andar praticamente. A gente andou por volta de 14, 15 quilômetros. Então, assim, foi bem, assim, muitos quilômetros, mas que nem o Gustavo falou, é plano. Então, você vai andando, passeando, olhando assim, as construções, a arquitetura, e aí você nem percebe que tá andando tanto, né? Isso que eu acho muito legal. E eu acho que uma das formas mais legais de conhecer uma cidade é caminhando, é passeando, assim, a pé, que é uma forma de você conseguir enxergar tudo que ela tem, de você ficar mais inserido na cidade, né? Então eu acho que foi uma coisa que a gente fez muito e que foi ótimo, né? Uhum. E não é muito o perfil de viagem da Bá, né? Que foi quem planejou mais essa viagem. Mas eu sei que tem gente que tem esse perfil de andar e aí, pô, achei um restaurante aqui interessante, vou entrar nele. Mas a gente até. Aconteceu isso conosco, né? A gente tava andando e viu uma lojinha assim, bem pequenininha, mas bem interessante de churros. E como o preço Uhum. tava legal, a gente parou para comer e valeu super a pena, porque o atendimento foi legal, o churros estava bom. Então, talvez se a gente não tivesse andando, tivesse indo de algum motorista de aplicativo assim, a gente não teria parado lá. Com E valeu certeza. super a pena. Uhum, sim, sim. E também falando mais sobre a situação econômica, né, que a gente comentou, de estar um pouquinho complicado e tudo mais na Argentina, pode ter gente que fique com medo por conta disso, mas a gente achou que a cidade realmente estava muito segura. Tem gente que. Até quando eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, para quem quiser ver, eu deixei lá salva as respostas no destaque, mas até perguntaram sobre essa questão de segurança, se é de boa para ficar caminhando. A gente achou muito tranquilo por segurança, muita polícia. Eu achei até, assim, bastante polícia. Excessivo, né? Assim, a gente achou que tinha bastante polícia, mas isso foi ótimo, né? Porque dá uma sensação maior de segurança. O único ponto de alerta que eu diria que foi uma coisa que nos falaram e que a gente acha importante também repassar aqui para quem vai visitar a cidade, é com os batedores de carteira, que todo mundo fala, né? Tem esse aviso para você ficar, assim, tomar cuidado para não deixar às vezes as coisas no bolso de trás da calça ou ficar andando assim desatento, mas uma coisa que a gente comentou lá a gente é de São Paulo, então a gente tá acostumado a tomar cuidado com os nossos pertences, a gente tá acostumado até com, assim, a tomar cuidado com coisas mais sérias até do que batedor de carteira, né? Assaltos mais sérios. Então, eu acho que por conta disso a gente tem o hábito de andar com cuidado aqui na cidade de São Paulo ou para outros lugares que a gente visita, viaja. Então, justamente por isso a gente achou bem tranquilo, né? Tomamos os cuidados para não, assim, ser um alvo dos batedores de carteira. Lógico que, assim, a gente é facilmente reconhecido por turista, tá escrito na nossa testa que a gente não é dali, mas ainda assim a gente achou bem, bem tranquilo, bem seguro, né? E além disso tem muito turista, né? Tem muito brasileiro Uhum. lá. Então acho que também é uma forma de se sentir mais seguro, assim. Bom, Gu, vamos fazer uma dinâmica final, que nem eu faço com todos os convidados. Aê, você vai ser tipo um convidado do Por Onde Andei. Mas eu mudei todas as perguntas, porque eu achei que ia ficar legal pra gente fazer tipo o bate-bola da viagem. E aí a gente pode ter opiniões diferentes, mas vai ser legal pra gente falar nossa percepção, assim, pra encerrar esse episódio de Buenos Aires. Então a primeira é comida favorita. Vamos ver qual que foi a sua. Obviamente essa daí é mais, acho que vai ser bem parecida, né, nossa opinião, mas a comida do Dom Julio, eu acho Uhum. que não só a comida, a experiência toda faz a comida parecer melhor. Sim, sim. Então, Exatamente. Eu acho que talvez se a gente tivesse comido exatamente a mesma coisa, tipo assim, servissem a mesma comida em outro lugar, talvez a gente falaria, ah, foi legal, mas não é, tivesse sido melhor, vai. Mas a do Dom Julio foi sim. fantástica.
Até dando um exemplo, né, disso, o nosso primeiro restaurante que a gente foi, que eu não lembro o nome agora. É Parrilha Penha. É bem famoso esse Bem restaurante. famoso. Fica no centro, né? É, no centro. Ele tava bem legal, a comida, assim, a parte, literalmente da comida. Tava boa, mas, não sei, a experiência, não sei, não foi tão legal como do Dom Julio. Então, até esse restaurante a gente acabou nem comentando muito depois. Eu Mas- até cheguei a gravar, assim, takes de eu comendo pra pensar em fazer vídeo, mas eu também nem sei por que a gente não curtiu muito, É. mas assim, alguma coisa não Não bateu deu ali. match, né? Não deu match ali. E olha que assim, comida farta, a gente pegou 1 litro de cerveja, É. a cerveja tava gelada nesse dia, não Tava tava? gelada. Tava gelada, a comida não demorou absurdos, assim, pra chegar, mas alguma coisa não bateu. rolou ali, não tipo, bateu. Não era uma carne tão diferente do que a gente comeu no Dom Julio, assim, mas Era um bife de realmente a chorizo, experiência- né? Naquele dia. Uhum. Mas realmente a experiência faz a diferença. Mas eu quero deixar minhas ressalvas aqui pro churros da rua, que a gente não deu nada. Verdade. E foi uma comida muito boa. E pra pizza também, que a gente, como eu falei, né? Tinha alguns comentários meio ruins, o lugar, assim, você olha, só não dá muita coisa, mas estava bem boa. Uhum, sim. A do Dom Julio, eu acho que realmente foi a minha comida favorita também. E eu até me arrependi de não ter comido sobremesa lá. Porque, assim, o nosso plano era sair dali e tomar sorvete num lugar chamado Obrador Florida, não sei como é que pronuncia. Mas a ideia era tomar sorvete ali. Só que a gente fez, tudo tão rápido que a gente chegou na sorveteria e ainda faltava praticamente 1 hora pra ela abrir. Então a gente acabou nem tomando sorvete lá. Eu sugiro que quem for pra lá tome sorvete nessa sorveteria, porque ela tá, assim, muito bem comentada. Mas Depois a gente até não... comente o que achou. Depois vem contar pra gente o que vocês acharam da sorveteria. Mas, assim, a gente não comeu sobremesa no Dom Julio porque a gente ia pra essa sorveteria, né? Se a gente soubesse que ela não ia estar aberta, talvez eu tenha comido bola aí de não ter pesquisado exatamente o horário da sorveteria. A gente com certeza teria comido sobremesa no Dom Julio e eu acho que teria sido muito boa, né? Sim. E ainda falando sobre a gastronomia também, outras 2 ressalvas. Porque, realmente, como a gente comentou no tópico de gastronomia, né? Lá as comidas são muito boas. São até parecidas com o Brasil, mas são outros tipos de corte de carne e tudo mais. E são muito boas. Então vale destacar também 2 comidas típicas de lá, que são as medialunas. Nossa, o Gustavo comeu isso todos os dias no café da manhã. Ele viciou nas medialunas. Medialunas com doce de leite. Assim, o mais engraçado é que a medialuna é tipo um croissant, né? Ela só muda o formato, mas é basicamente um croissant, né? Uma massinha folhada. E aí a gente pegava o doce de leite do café da manhã e colocava junto. E era muito bom. E qual que era a outra comida? E a outra são as empanadas, que também claro. são bem tradicionais de lá. Ela lembra um pastel, uma massa assim de... É tipo um pastel mesmo. Não é um pastel, é tipo uma esfirra, talvez. Uma fogaça. Mas dentro é carne, e interessante de lá é que não é carne igual daqui, que normalmente recheios assim, né, de salgados, são carne moída. Lá é carne louca. Nossa carne louca daqui é o recheio lá. E, inclusive em alguns lugares até teve batata, né, dentro, assim, tinha um pouco de batata, que dava um sabor interessante também. As empanadas eram muito boas. Bom, e o próximo tópico, passeio favorito? Essa vai ser difícil. Responde primeiro, você. Você sabe o que eu vou responder? Não. Então talvez... não, eu acho que você vai imaginar. O meu passeio favorito, por incrível que pareça, foi o River. Gente, eu gostei muito. E olha, isso é até legal de falar, porque todo mundo vai no Boca. E às vezes não considera ir no River, porque o River fica mais afastado mesmo. E assim, eu tô falando a partir da minha visão de leiga no futebol, né? Eu não entendo nada. Então, pra mim, eu tinha uma percepção que o Boca era muito famoso. Muito mais famoso do que o River. Então o River, assim, deixa de canto, não precisa ir. Mas o Gustavo encasquetou que queria ir até o estádio do River.
E aí a gente foi. E, gente, foi muito legal o passeio, porque o museu é muito mais completo do que o museu que tem no Boca também. No Boca a gente não conseguiu entrar no estádio, tava fechado. Eu acho que ele tá fechado já tem um bom tempo, se bobear tem mais de um ano que ele tá fechado pra visita. Mas no do River a gente conseguiu entrar no estádio e foi muito legal. Então eu acho que, assim, foi o meu passeio favorito. Você imaginava que ia ser esse? Não. E qual que foi o seu? O meu, tirando os passeios de futebol, né? Porque eu Óbvio, sou né? suspeito. Mas realmente, o do River foi muito legal. Eu gostei bastante do tango. Verdade. Eu falei, a Bárbara não estava tão animada para ir no tango. Até porque também é um valor um pouquinho mais caro. Não é um valor tão barato. E não é só por causa, assim, não é justamente por isso que eu não tava animada, mas é porque eu achava que ia ser só uma apresentação de dança, tipo, só a dança, sabe? E não foi, né? É meio um teatrinho, fala sobre a história da Argentina, a história do tango, fala até sobre, tipo, os direitos das mulheres. Então eu achei bem legal mesmo. Bem completinho, assim, né? Uhum. E a gente tava meio indeciso. Eu falei, não, a gente vai pra Argentina, a gente tem que ir num tango. E aí acabou que a gente fechou até com uma agência. Com a agência das Buenas. Foi a mesma que fez o nosso transfer, né? O receptivo pra chegar em Buenos Aires. E valeu a pena porque além da dança, né, da apresentação ali, que já é super legal, a gente teve o jantar ali com uma entrada, um prato principal, a sobremesa, as bebidas eram open, então valeu super a pena. E é legal mencionar que o tango fica no Puerto Madeiro. E era um outro passeio que eu ia mencionar que também é bem legal, porque é um Porto, é um um calçadão de frente, uma alameda de frente pro como se pro fosse um mar, sei lá. calçadão cheio tipo de um calçadão. barzinho. É. Então isso é bem legal. A gente não explorou até muito, mas acho que é super legal para ir lá e aproveitar um dia assim. Você tem uma noite de bobeira, você vai lá tomar uma cerveja, ficar conversando. Então o Puerto Madeiro ali é bem legal para dar um passeio também. Vocês perceberam que o Gustavo, eu falo comida favorita, passeio favorito, ele vem com umas 5 respostas. Ele fala todas elas. Ele não sabe responder só uma, mas tudo bem, vai, eu abro essa exceção. Tá, a última pergunta é a dica mais valiosa pra quem vai pra Buenos Aires. Tipo assim, uma dica indispensável. Eu quero que você responda antes. Porque eu ainda tô pensando na minha. Eu também tô pensando. Eu vou dar uma dica que pra gente valeu super a pena e já engloba também gastronomia, dinheiro, tudo. A gente basicamente escolhia um prato só lá nos restaurantes. E a gente visitou bastante restaurante. E em todos praticamente nós só pedimos um prato. Porque realmente você não precisa pedir dois, porque já é um. Não vou falar que não precisa, porque. Depende muito da Depende muito da fome, de fome. quanto a pessoa tá acostumada a comer. Mas a gente pediu só um pra nós em todos os restaurantes e já deu super, assim, a gente saía inclusive até muito satisfeito, assim, às vezes no almoço a gente comia e não comia uma sobremesa e só ia ter fome novamente lá no jantar. Então acho que essa é uma dica bem valiosa, porque se você ficar pedindo 2 pratos, provavelmente você não vai comer tudo e ainda vai gastar mais. Então acho que essa é a dica. E ainda falando sobre isso também, é interessante que eu e a nós não pedimos o mesmo corte de carne em todos os restaurantes. Só o acompanhamento. Só o acompanhamento. que A gente, foram as a, papas gente nem, fritas. a gente nem ousou muito nos acompanhamentos. Mas tudo bem, assim. Numa próxima a gente poderia até pedir coisas mais diferentes. Mas acho que essa é a principal dica. Peça só um prato se você tiver em dupla, né? Porque já satisfaz e você vai economizar. E complementando essa dica do Gustavo, eu acho que isso tem muito a ver com, assim, o meu perfil eu gosto de experimentar muito as coisas. Então, pelo fato da gente dividir, a gente, assim, sobrava espaço, entre aspas, pra gente provar algum doce, provar uma empanada, provar coisas que, assim, se a gente comesse muito no almoço, não ia ter fome pra comer alguma coisa diferente à tarde, um docinho, alguma coisa assim. Então, se a gente divide, sobra espaço e a gente consegue provar mais coisas diferentes
que a gente quer, às vezes, comer no meio do caminho, não é necessariamente dentro do restaurante, mas que nem você deu o exemplo dos churros, a gente parou no meio da avenida, assim, eu acho que a gente tava na Avenida 9 de Julho, né? Sim. Ali. Então a gente parou, assim, olhou, achou interessante, gostou, comeu, sabe? Se a gente tivesse mega satisfeito e tivesse comido muito lá, a gente não teria comido churros, né? Uhum. Tá. E a sua dica? A minha dica, eu acho que é a do câmbio. A do câmbio, assim, faz muita diferença você fazer isso. Que nem a gente abriu o valor, a gente economizou R$1.900. Assim, mais de 50%, deu 55% de economia. Quem vai pra lá sem saber essa dica do câmbio, gasta muito mais dinheiro. E aí, nesse caso, a Argentina deixa de ser um destino super, ultra, mega atrativo pra quem tá indo pra lá. Então, eu acho que a dica mais valiosa é realmente pagar tudo com pesos em papel, sacando pela Western Union, né? E o hotel a gente acabou pagando com o cartão da Nomad. Inclusive eu tenho cupom de desconto para quem quiser ter cashback, ter 20% de cashback. Usando o cupom Por Onde Andei abrindo a conta, você pode ter até 20% não, até $20 de cashback. E a gente escolheu pagar o hotel na hora, né, na hora do check-out com a Nomad, porque assim você não tem o acréscimo de 21% de IVA, que é um imposto que eles cobram nas hospedagens. Então, se a gente tivesse pago em pesos, ia ter um acréscimo de 21% em cima do valor que a gente tinha fechado pelo Booking, né? A gente reservou pelo Booking e escolheu a opção de pagar na hora, né, no hotel. Então, por isso a gente escolheu pagar com a Nomad, porque a Nomad, ela trabalha com um câmbio que não é nem o câmbio oficial, nem o paralelo. É um que, se eu não me engano, o nome é dólar tarjeta, alguma coisa assim. E ele é tipo um câmbio intermediário entre esses dois, mas financeiramente valia mais a pena, sabe? Porque você não ia ter o acréscimo de 21%, né? Pagando pelo cartão não tem esse acréscimo. Então, na Nomad funciona da seguinte forma: você vai pagar o valor cheio. Então, no nosso caso, a gente até investiu bem no nosso hotel para estar bem localizado, ter um hotel confortável. A gente pagou $770 no hotel. E aí, eles vão dar um reembolso. Depois de 7 dias, chega um reembolso de volta na nossa conta da Nomad. Então, assim, foi super prático, até pra gente não ter que sacar um valor muito alto, que o hotel acabou saindo mais caro do que todos os dias de passeios, com transporte, com alimentação. O hotel saiu mais caro do que isso. Mas, assim, acaba sendo muito prático você pagar com a Nomad, porque você consegue esse câmbio muito favorável e não tem o acréscimo do imposto. Eu só complementando a sua dica também, você bate bastante na tecla, né, de 3, 4 dias no máximo, já é o suficiente para conhecer. Mas acho que esse é o suficiente pensando na viagem que a gente fez, né, que foi totalmente planejada. Uhum. Então acho que, complementando a dica da Bá, se planeje, tanto na questão financeira, na questão dos passeios, porque a Bá, ela tem essa experiência, né, de viagem e tal, então ela conseguiu programar, assim, planejar tudo. Então nós economizamos muito tempo de, às vezes, não ficar esperando na fila de um restaurante porque a gente marcou, não ficar esperando na fila para tirar o dinheiro, saber quais eram, né, as melhores opções do câmbio. Então, isso. E tipo assim, a gente fala, parece que é uma dica óbvia, mas nem Mas todo não mundo é sabe. óbvia, nem todo mundo faz esse tipo de planejamento e a gente fala isso porque a gente conversou com algumas pessoas aí no meio do caminho durante a viagem e pessoas que não fizeram esse tipo de planejamento, que não sabiam o que iam fazer, que não sabiam como sacar dinheiro. Então, assim, a gente fez todo esse planejamento e esse tempo prévio, né, antes da viagem, que a gente dedica organizando, que é um tempo que é muito maior às vezes do que a própria viagem. Mas isso faz com que, assim, as chances de ter perrengues, de ter problemas, sejam muito menor. No nosso caso, a gente não teve nenhum perrengue. Sim. E até a gente foi tão certeiro, eu tenho que encher a minha bola nesse momento. A gente foi tão certeiro que Você até... foi tão certeira. eu fui tão certeira que até o dinheiro deu certinho. Não faltou um centavo, nem sobrou um centavo. Assim, foi ridículo de certeiro. Eu não sei nem como a gente conseguiu ser tão preciso nos nossos gastos, mas assim, foi assim, perfeito. E não foi nem, tipo, a gente economizou, nada. Não, a gente comprou tudo que queria.
compramos souvenirs, a gente comprou alfajor, comprou comida, comprou doce de leite. Todas as coisas que a gente queria fazer, a gente fez, sem exceção, e deu certinho o valor. Inclusive, se alguém quiser visitar Buenos Aires e quiser me contratar, eu faço consultorias de viagem. Então, eu monto o roteiro, organizo os restaurantes, faço isso tudo bonitinho para que durante a viagem você consiga aproveitar sem ter preocupação, sem ficar pensando qual que é o próximo lugar que vai visitar, qual que é o restaurante. Se alguém tiver interesse, me manda uma mensagem no Instagram ou também pelo e-mail, né, que é contato@porondeandei.com. Bom, fechamos, né? Acho que a gente deu muitas dicas legais para quem vai conhecer Buenos Aires. Como a gente mencionou, a Argentina tá valendo muito a pena. E é um lugar muito próximo do Brasil. Se a gente parar para pensar, aqui de São Paulo foi um voo de 3 horas. Então é um lugar próximo que dá para você conhecer, às vezes, assim, num período de feriado. Você nem precisa tirar férias para ir para lá. Dá para você encaixar dentro de um feriado. Então é um destino que tá valendo muito a pena e que, assim, pra gente foi tipo uma realização de sonho conhecer, né, Buenos Aires. Sim, a viagem estava programada para abril de 2020. Então foi bem quando começou a pandemia. Sim, exatamente agora no mês de setembro faz 4 anos que a gente tinha comprado essa viagem, né? Porque a gente comprou uma passagem em setembro de 2019. Deu errado, né? Porque era pra ser quando começou a pandemia, então era pra ter sido em abril de 2020. A gente remarcou pra outubro de 2020. E aí chegou em outubro, ainda não dava pra viajar, então a gente cancelou e agora deu certo junto com a Olito Viagens, que foi quem fez a reserva das nossas passagens aéreas para Buenos Aires. Então, assim, deu tudo certo, foi maravilhoso. Inclusive, para quem quiser tirar uma viagem do papel, assim, conhecer algum destino, não só Buenos Aires, mas conhecer outro lugar, chama a Olito Viagens. Eles são muito bons, são muito prestativos, fazem toda a organização. Então, para vocês terem noção, nem o check-in a gente fez. Eles fizeram o check-in pra gente e mandaram todos o cartão de embarque. A gente só teve que apresentar na hora, foi muito prático. Eles se encarregam de fazer esse tipo de organização da viagem. Então, fica a dica aí para quem quer viajar, não só pra Argentina, mas para outros lugares. Manda uma mensagem para eles e bora viajar, né, Gu? É isso. Bora viajar. Ansioso pra próxima. Comenta aí qual é a próxima viagem que eu e a Bá devemos fazer. É isso aí. Manda lá no Instagram pra gente. Qual será o próximo destino com a Olito Viagens?